Boa noite! Como é bom chegar à quinta-feira e poder revê-los. Boa noite, os nossos irmãos vivencianos. Boa noite, a nossa turma, a nossa equipe, a 27ª turma de Aprendizes do Evangelho da Fraternidade Colmeia. Hoje, somos obrigados a usar máscara, né? Mas eu continuo usando dentro de casa porque eu estou comendo demais, então a máscara me impossibilita de comer, porque eu estou ficando muito gordo. Mas brincadeiras à parte, né? Hoje nós vamos para a nossa aula 60 e teremos uma oportunidade da qual vocês já conhecem o nosso expositor de hoje. Antes da nossa aula, que nós possamos fechar os nossos olhos físicos, nos sintonizarmos com os nossos mentores individuais, com o mentor do nosso curso, com a mentora da Fraternidade Colmeia, com os alunos que nós trazemos do plano espiritual, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E levemos nosso pensamento a Ismael, que é preposto de Jesus que governa nosso país, que é pátria do Evangelho e coração desse mundo, e onde de joelho em espíritos dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Preparado como estamos, iniciemos a nossa prece dos aprendizes. Então, voltando à nossa aula, o que é mais gostoso
é saber que hoje nós vamos ter alguém da ala masculina para desenvolver o nosso tema de hoje. Então, nosso tema 15 será falado, lido e apresentado pelo nosso irmão, amigo Cláudio. Boa noite a todos. O tema de hoje é o 15º. O homem retarda, porém a lei o impulsiona. O ser humano, na maioria das vezes, se puder deixar para amanhã o que deveria ter iniciado ontem, é a leitura daquele livro, o regime sempre fica para a próxima segunda-feira, o parar de fumar, beber e assim por diante. O mesmo acontece com a nossa reforma moral. Estamos sempre adiando o nosso aprendizado, não enxergando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso preconceito e a nossa intolerância. Mas a lei divina nos impulsiona a sairmos da nossa zona de conforto e nos alerta que futuramente iremos colher aquilo que plantamos agora. Portanto, não devemos retardar nossos compromissos morais de vida para que possamos escalar mais um degrau no plano espiritual. Boa semana para todos. Fique com Deus. Ô, meu irmão Cláudio, que alegria poder vê-lo. A gente se conecta sempre virtualmente, mas vê-lo assim, expressando o seu sentimento e dividindo conosco o seu tema de hoje, eu sou muito grato, viu, irmão? Não vejo a hora de poder encontrá-lo. A nossa aula de hoje, que é a libertação de Paulo, dando sequência da aula anterior, nós temos hoje um irmão querido, que eu gosto muito. Ele está num fuso horário diferente, né? Mas não deixa de ser tão humilde, que eu gosto demais desse irmão, que a gente chama de Maurício de Souza. Moisélio, lá da Casa da Prece, divida conosco todo o seu conhecimento, meu irmão, na noite de hoje. Muito boa noite a todos. Eu estou fazendo esse vídeo de dia, né? Mas é uma aula a aula número 60, lá do grupo da Colmeia, do pessoal. Infelizmente a gente não pode estar juntos nesses dias difíceis da pandemia. Então, Betão, é o meu amigo, vamos fazer a aula. E nós temos outra marcada já para, se eu não me engano, você marcou para dezembro. Quem sabe se até lá Deus nos ajuda que nós possamos continuar a fazer esse trabalho de divulgação, de videoaula ou coisa parecida, que nos possibilite estar juntos de novo aí, com muita felicidade por estarmos nesta seara trabalhando em nome de Jesus. Né? Vamos lá, vamos falar desse vulto importante do Espiritismo, né? Paulo de Tarso é uma figura lendária para nós. Tanto assim que o Espiritismo considera, né, aquele homem que trouxe para o Ocidente o Evangelho de Jesus, né, pregando o cristianismo primitivo, né? Ele é um homem que não conheceu, em verdade, Jesus pessoalmente, foi convertido na estrada de Damasco. Com certeza, outros preletores já falaram com essa turma a respeito disso, né? E eu digo que o ideal é estar juntos aí, porque as perguntas nos ajudam muito na condução da aula, né? E aqui, sozinho, com o computador somente, é bem mais difícil, né? O calor humano nos incentiva, nos motiva a melhorarmos um pouco a nossa fala nessa aula tão importante, né? Então ele é uma figura ímpar, né? Paulo de Tarso. Né? Antes da conversão dele,
ele era um juiz de muito respeito, né? E ali então ele trabalhava para o Sinédrio, né? Dentro daquela classe rabínica e fazia com que as suas palavras fossem ouvidas. Ele era um juiz severo, seguia a tábua das leis, né? Ele julgava de acordo com os 10 mandamentos. Então, quando começou as pregações de Jesus, Paulo atentou para isso. Opa, existe algo novo. Nós precisamos, para esse povo não tomar o governo, não tomar o poder nosso, né? Porque ele pertencia a essa classe. Mas aí então, Jesus é levado à crucificação e ele então indo julgar uma pessoa em Damasco, capital da Síria, ele é surpreendido no deserto, ele e a sua comitiva. Era sol do meio-dia, assim, e ele tem um lampejo, né? Recebe um reflexo muito grande ali e uma voz aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Ele então fica cego, não consegue enxergar. As pessoas narram que criaram escamas nos olhos dele. E ele então é conduzido pela comitiva dele até Damasco e se hospeda justamente na hospedaria de Ananias, né? Um judeu convertido, não é? Pelo cristianismo. E ele então é o homem que cuida de Paulo, Saulo ainda naquele lugar. O cristianismo, ele começa a concordar com aquilo. E ali ele foi tocado por Jesus e se converte e muda seu nome para Paulo de Tarso, para não confundir com o homem de antes, que nós falamos no Evangelho sempre, né? Deixar o homem velho para trás e se tornar um homem novo. Então, isso também chama muita atenção daquela classe que ele participava, não é verdade? Ele começou a ser eles que antes estavam junto com ele, agora ficava estranho, um Paulo diferente, um Paulo mais compassivo com as pessoas, não é? Então, começa ali a trajetória de Paulo de Tarso no cristianismo, nascente, nascedouro, né? Dos últimos 3 anos de Jesus, pregando. E depois da sua morte física, os apóstolos continuaram a pedido dele, e agora Paulo ingressa nesse colégio apostólico, trabalhando junto com Pedro, junto com Tiago, junto com João, na pregação do Evangelho. E a figura dele era uma figura muito carismática, porque ele era um homem de muitas letras, não é? Os demais eram pessoas que tinham pouca cultura, não é? Os apóstolos eram via de regra, pescadores, trabalhadores do campo, as pessoas que Jesus falou, né? E ele não, ele já era uma pessoa enérgica, a palavra muito forte, mesmo porque o cristianismo não ofendia em nenhuma parte a lei. Então, a partir dali, Paulo começa a ter uma visão diferente do cristianismo. E tem por Jesus verdadeira admiração, mesmo sem conhecê-lo em vida na terra, né? Essa perseguição vai acompanhar Paulo ao longo de toda a sua vida. Em todos os locais que ele vai pregar, ali então ele angaria adversários. Porque isso, de certa forma, incomoda as pessoas. Não é? A moral ilibada, pregar contra tudo que estivesse contrário às leis de Deus, isso fazia com que a atenção fosse voltada para ele. E aqueles judeus não aceitavam esse tipo de coisa, não é? Eles pertenciam a uma classe diferenciada, a classe rabínica, né? Então, quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago, né, o apóstolo, vai recebê-lo. E quando ele vê o estilo da pregação do Paulo, ele aconselha Paulo.
Paulo, faça os votos de pobreza e de purificação, que, segundo a crença ali da região, era uma tradição daquele povo. E Paulo não havia feito, porque ele pertencia àquela classe antes. Então, ele se submete àquele conselho de Tiago e vai ao Sinédrio. E ali, então, ele faz o voto de pobreza. E as pessoas estranham. Mas quem? Esse era um juiz há pouco tempo. Ele é que julgava as pessoas que estavam em processo de condenação. E agora vem aqui pedir, fazer votos de pobreza e de purificação. Estranharam muito aquilo. E no último dia de seus votos, eram alguns dias que ele deveria comparecer ali, ele assume uma personalidade diferenciada, de humildade naquele lugar. Então, uma turba de judeus persegui-lo e achar que ele estava fraudando as leis por fazer aquilo. Achava que ele estava mentindo dessa forma. Para ele, poder, eles achavam. Então essa turba de judeus recolhem no templo, lá mesmo no Sinédrio, e ali eles perseguem e vão levar Paulo ao local das lapidações, destinado para aqueles condenados serem apedrejados muitas vezes até a morte. Até a morte. Quando ele chega nesse local, junto com essa turba furibunda, lembra, quem houvera condenado Estevão, que era o seu cunhado, inclusive, a ser morto a pedradas, porque ele também perseguiu os cristãos antes da sua conversão. Então ali ele interpreta a lei de Deus e toma conhecimento da lei de causa e efeito, tão falada hoje no Espiritismo, não é? A lei de causa e efeito. Semeadura, livre. Colheita, obrigatória. Ninguém foge dessa lei. Ninguém que está submetido a essa lei não consegue fugir dela, porque é uma lei natural. Tudo que eu faço, a outrem acontecerá comigo. Se não nessa vida, talvez em outra. Mas estamos todos... E ali ele se lembra de como foi executado. Era uma barbárie. Até hoje, as penas capitais, em vários países do mundo ainda, todas elas são terríveis. Porque você não mata o espírito, você não acaba com a pessoa nesse ato, você mata o corpo. O espírito continua. Por isso que nós, espíritos, somos contra a pena de morte. Claro, porque uma vez que o espírito não morre. Muitas vezes, o réu condenado ao ser executado volta à terra depois pior. Pior do que antes. Então, por isso, somos contra. Mas ali, então, ele compreende e passa a pregar e falar agora já também sobre a lei de causa e efeito para as pessoas. Porque não era só os humildes que escutavam Paulo. Não. Os soldados também, alguns infiltrados da classe rabínica no meio para investigar e colocar sob julgo as palavras dele. Se realmente ele era, então, e ele ali se submete docilmente sob as mãos dos seus carrascos. Mas a providência divina tinha um propósito para Paulo. E manda rapidamente ali romanos que trabalhavam ali em Israel. E ali eles retiram Paulo das mãos daqueles judeus que iriam fatalmente apedrejá-lo até a morte ali. Não é? Tal a raiva que eles sentiam de Paulo ter mudado de lado, vamos dizer assim. E ali apaziguam a situação.
E o Paulo pede então para aquela pessoa, o chefe dessa escolta, chamado Cláudio Lísias, pede a ele que deixasse que ele falasse um pouco a respeito do cristianismo ali. E Cláudio Lísias já era figura de Paulo, porque via nele um homem honesto, justo, que agora estava pregando a religião, mas era um juiz antes, conhecia toda a lei de Israel, toda a lei, que ele trabalhava com ela quando ainda era juiz. E ele então permite que Paulo fale, e ele fica admirado no falar de Jesus, no falar do cristianismo, no falar das leis de Deus, no falar de um mundo espiritual onde estaria o reino de Deus, na verdade. E ali ele desmistifica aquela história de que os cristãos queriam tomar o poder, porque ele dizia que o reino dos cristãos não eram desse mundo. Palavras de Jesus. Então, ele convence muita gente, e alguns soldados se tornam, apesar de trabalhar para o sistema, se tornam admiradores do cristianismo por causa de Paulo, devido às suas pregações maravilhosas. Então, amigos, Paulo tem uma importância muito grande para o cristianismo, mas também para nós espíritas. Por isso que o espiritismo homenageia Paulo de Tarso com muitas casas fundadas, inclusive a de São José dos Campos, Fraternidade Paulo de Tarso, porque é uma pessoa de muita importância para o Evangelho de Jesus. Naquele tempo, o cristianismo primitivo, porque as suas verdades são as mesmas verdades espíritas, as mesmas. Muito bem. Então ali ele prega e fala da ideia do cristianismo, qual que era, repartir o pão com aqueles mais pobres, não é? Auxiliar aqueles doentes da época, curando, se possível, pela oração. E ali então, o Cláudio Lísias, a pessoa que retirou dali, convida para ele ser hospedado na Torre Antônia, que era uma fortaleza em Jerusalém de pessoas que ficavam lá no alto tomando conta das multidões ali em volta. Observavam os movimentos das massas naquele lugar. Ele então se hospeda ali e no dia seguinte ele é levado ao Sinédrio para julgamento, para ser julgado, né? E de novo ele se sai muito bem, falando ali que ele não tinha nada contra o sistema. O que ele queria era pregar o evangelho, o cristianismo naquele local. E então ele é ajudado por esse Cláudio Lísias lá no Sinédrio. E sai dali, e ele ali também faz uma reflexão muito profunda do dia do julgamento daquele homem que era um cristão de muito valor, Estevão, que era um exemplo de cristão naquele tempo. E quem julgou e condenou, porque ele tinha o verbo, a palavra, muito forte quando ele julgava. Condenou o Estevão e ele se coloca de novo na condição de submissão às leis divinas de causa e efeito. Julguei e agora estou sendo julgado. Então, e o Espiritismo abraçou essa causa. Não julgueis, para não ser julgados de forma igual. Com a mesma severidade que julgardes, haverá de ser julgado. É um conselho a nós, nos dias de hoje. Então ele sai livre, mas a espiritualidade vem avisá-lo através de sonhos que existia uma conspiração para assassiná-lo. Assassinar a equipe dele. Timóteo é um deles, que foi um aprendiz dele. Lucas, Tiago. Depois trabalharam juntos João e Pedro.
apóstolo. Então existia ali uma conspiração e ele foi avisado disso. E ele fica sem chão. Como que eu faço aqui agora? Então ele procura um tribuno dali e pede, e vai ser transferido para Cesaria de Filipe. Ele vai transferido para esse local. Por quê? Porque lá ele estaria mais seguro de que pudesse continuar o seu plano de pregação daquele tempo. Então ele fica 2 anos nesse local, e nesse tempo todo ele não parava, viajava pregando o cristianismo primitivo, a sua equipe juntos. E ele fazia o que nós, aliás, o Espiritismo se molda muito no que Paulo fez. E antes de ser juiz, Saulo era sapateiro de profissão. Então ele viajava e levava a sua tenda para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. E nas noites, na hora de folga, ele saía para pregar. Não tem muito a ver com o Espiritismo, nos dias de hoje, em que todos nós, espíritas, trabalhamos durante o dia para ter o sustento, ter a dignidade para a família, e à noite vamos trabalhar nas casas de oração, nas casas espíritas. A única religião do mundo que não tem salários, não recebemos para trabalhar. Nas férias todos viajam, mas o espírita não, ele tem um compromisso com o trabalho da casa. Não temos muita ligação com o que Paulo também fez, né? Então ele fica ali por 2 anos. E naquele local, um governador daquela região chamado Félix esperava que os judeus pagassem para libertá-los, para tirá-los dali, levá-los para outro local. Mas como como cristão primitivo, era como o espírito, não tinha 1 centavo no bolso para pagar. O tempo passou e ele acabou ficando 2 anos. 2 anos ali. Então, nesse tempo, o Paulo aproveita para pregar o cristianismo ali, ao extremo. E ao fim de 2 anos, um novo governo, era um plano espiritual, para que agora ele já tinha pregado naquela região toda. E agora ali um novo governo foi eleito. Governo chamado Pórcio Festo. Muito bem. Esse homem tinha muito prestígio, tinha poder e tinha prestígio junto aos judeus também. E novamente, o Sinédrio é intuído pelas sombras a levar Paulo de novo ao julgamento. Ele vai para o seu julgamento e de lá ele sai de novo, como se fosse uma condicional nos dias de hoje. Condicional dali. E ali então ele vai ser levado a Roma, porque ele apela pela decisão, porque ele gostaria de viajar pregando. Então ele apela a César. Ele apela no tribunal ali que ele fosse levado até César. Aonde? Em Roma. Em Roma. Então ali os judeus vão se despedir dele, porque intuitivamente Paulo sabia que Roma seria a sua estada final, aonde ele seria morto. Então ele precisava pregar em Roma também. Ele precisava pregar para os pagãos daquele lugar, para aquele povo que não acreditava em Jesus, na sua intenção. Então, os cristãos vão ali se despedir dele, porque era uma proteção para eles. Imagina esse homem com a moral ilibada. Então, quando iam ter os ataques aos cristãos, Paulo os defendia. Então, ele embarca com destino a Roma, mas passaria por várias cidades, tal a distância, né? Vários portos, né? E ele vai então
no navio, com quase 300 pessoas a bordo. Ele, Tiago, Lucas e o Timóteo, seu aprendiz. Eles vão então, e ele avisa ao comandante do navio que as tempestades naqueles dias, naqueles tempos, eram muito fortes e era muito perigoso. Eles deveriam ir até uma ilha mais próxima e dali ir aos poucos, mas o comandante não lhe dá bola. E quem acompanha a comitiva dele, responsável, era Júlio. Admirava, né? Ele era um centurião do exército romano, mas ele admirava o cristianismo. Não podia falar abertamente aquilo, mas ele era um admirador do cristianismo. Então ele é o responsável por essa comitiva. Eles passam então com muitas dificuldades no mar, né? Barcos ruins e etc. Então eles passam por duas cidades, né? Creta e uma cidade chamada Cnida. E ali eles aportam e trocam de navio. E esse navio sai dali carregado de trigo, de pessoas. E Paulo torna a falar com o comandante sobre o tempo. Mas ele ignora. Ele ignora, porque também era um perseguidor de Paulo. E não queria intromissão no plano. Então eles saem dali depois de muitas tempestades, mas muitas tempestades. Eles aportam a ilha de Malta, a ilha maior. E ali eles quase são assassinados por esse comandante. Achava que eles estavam intrometendo, né? Fazendo intromissão nas tarefas dele. E ele é salvo por Júlio, aquele centurião já simpático ao cristianismo. Então, quando eles desembarcam ali, Paulo é picado por uma serpente venenosa, ao qual ninguém ainda tinha resistido. E ele se cura da picada da serpente venenosa. E aquele boato que Paulo era um ser misterioso, curava, se curou da picada da serpente venenosa, aquilo alastrou pela ilha de Malta e foi parar no governador romano da ilha, Públio Apriano, governador daquele local. E ele então pede que levem Paulo de Tarso até a sua presença. E lá ele conversa e fala com Paulo a respeito da doença do seu pai, que estava muito de idade, e vários médicos foram consultados e todos eles disseram que a doença era incurável. Mas como ele ouviu falar que Paulo curava dessa forma, ele pede se Paulo poderia vê-lo, ou seja, o pai. E Paulo vai então na residência do governador. E lá ele trava um contato com o pai dele. E ali prescreve algumas soluções infusórias e o homem se cura. Pela graça de Deus. Porque o plano espiritual estava acompanhando Paulo, porque ele tinha o propósito de pregar o evangelho para todas as gentes. Então, mais ainda, ele ficou afamado naquele lugar. Mais ainda. Então, eles ficam ali por alguns dias e o próprio Júlio, o centurião, se converte. Se converte. E quando eles vão para Siracusa, e aí os cristãos daquele lugar, no encontro com o apóstolo, né? E após 7 dias de trabalho, ele parte para Roma. 7 dias Paulo ficou ali pregando em Siracusa também, que era o ofício dele no cristianismo, era pregar as palavras de Jesus. Então ele fica sabendo, lá em Siracusa, que os cristãos em Roma estavam sendo perseguidos, muito perseguidos, queimados vivos, levados aos circos de Roma. E eles tentavam de toda forma ali aguardar a presença de Paulo, porque eles sabiam que Paulo estava indo para Roma. Então ele vai e quando chega em Roma ele vê a destruição.
ele vê a destruição dos judeus. Ele fica abismado com os desmandos. E o que ele poderia fazer? Ele tinha amigos ainda, que também eram judeus e trabalhavam com ele antes da sua conversão. Eram pessoas, às vezes, de má vida. Ele sabia disso. Corruptos, pessoas que tinham vícios diversos. Mas ele, para defender os cristãos, ele foi atrás desse povo, pedindo que eles interferissem em favor dos cristãos menos favorecidos, que eles estavam sendo assassinados, sem julgamentos, muitas vezes, nos circos romanos, onde soltavam-se feras para devorá-los, para que muitos aplaudissem ainda das arquibancadas. Os circos lotavam para ver aquele horror dantesco. Mas aí chega o ano. Nesse tempo ainda, me desculpem de não ter falado, nesse tempo ainda, Paulo escreve a epístola aos Hebreus. Fala aos Hebreus sobre tudo o que está acontecendo. E sobre o valor da fé, principalmente. Porque naquela perseguição, muitos dos convertidos perdiam a fé e falavam, mas que Deus é esse que não interfere nessa matança, nesse morticínio, nessa perseguição? E Paulo, então, repetia as palavras de Jesus. O reino de Deus não é desse mundo. Não somos nós que ditamos o que faremos, o que será de nós. Nossos destinos, muitas vezes, estão sendo agora revertidos nessas provas, nessas expiações que estamos passando. Paulo entendia o plano espiritual. Paulo entendia muito bem as provas que inclusive ele estava passando. Mas aí chega o ano 63, Nero de Césares, assume o poder em Roma. Esse homem era um homem certamente desmanzelado do poder que ele tinha na mão. Ele era controverso, ele era um homem difícil, porque ao mesmo tempo que ele estava de muito bom humor, ele era neurótico. Ele mandava matar por matar somente. Ele gostava de sangue, ele gostava de espetáculo. Então esse homem assume o poder em 63 depois de Cristo. Pedro e João chegam em Roma, também guiado pela espiritualidade, porque iam ser tempos difíceis para os cristãos convertidos naquele tempo ali, e estavam em Roma. Então, quando eles chegam, Paulo gostaria de sair para pregar nas regiões que ele não tinha pregado o cristianismo ainda. E com a chegada dos dois ali em Roma, ele pede que eles assumam a direção, as pregações ali do cristianismo, e ele vai com Timóteo, então, para a região da Gália. Hoje é a França. E as regiões em volta da Espanha, que ele não havia pregado ainda. E ele encontra na Gália pessoas que, apesar de não conhecer o cristianismo, não saber direito a respeito de Jesus, mas tinham os hábitos cristianizados já. E ele se dá muito bem naquele local. E passa a viajar por ali, pregando na região da Espanha, né, onde os hábitos ainda eram bárbaros, pessoas difíceis que não conheciam ainda a civilidade. Ele fica ali em Roma, na Gália, naquela região que ainda não tinha pregado, mas depois de poucos dias ele recebe a notícia por um mensageiro que o João Evangelista havia sido preso em Roma. Ele fica desesperado. Era aquele mais novo, apóstolo mais novo, mas com muita garra para pregar, muitas histórias de Jesus, porque ele viveu ali com Jesus. Era o apóstolo mais novo, João Evangelista. Ele imediatamente volta a Roma.
E ali ele procura de novo aquele povo do Sinédrio, que ele ainda mantinha uma certa amizade por eles, e pede que liberte João. E tal é a envergadura moral dele, que João Evangelista é solto no mesmo dia. E a pedido de Paulo, ele volta a Éfeso para se ver livre daquela perseguição. E ali ele continua o trabalho. Continua o trabalho. Mas um episódio tramado pelas trevas acontece em Roma. Nero manda os súditos dele, que participavam das suas orgias, manda que aquele povo coloque fogo em Roma. Com dois intuitos das trevas atuando sobre ele. Primeiro, para que ele tivesse mais poder, porque a ideia dele era reconstruir Roma. E reconstruindo, ele teria mais poder, as pessoas iam admirá-lo muito mais. Porque a ideia era fazer obras grandiosas ali em Roma. E o segundo intuito era matar cristãos. E ele tinha Paulo de Tarso como chefe dos cristãos ali. Então ele acusaria os cristãos de ter colocado fogo em Roma sob as ordens de Paulo de Tarso. Olha que trama urdida no plano espiritual, das sombras, das trevas, para que Paulo de Tarso fosse impedido de terminar a sua tarefa, terminar as suas pregações a respeito do cristianismo. E assim, então, inicia-se as grandes perseguições aos cristãos, sobre as ordens de Nero, sob suas ordens o tempo todo. Mate cristãos, essa era a ordem dele. E Paulo interferia. Paulo como vai levar essa pessoa para a execução se ela não foi julgada? E apelava de novo para aqueles homens, às vezes de má fé. Não tem problema. Sendo em benefício do bem, então nós também somos convocados muitas vezes a falar com pessoas que estão às vezes envolvidas. Paciência, não somos nós que devemos julgar. Eles próprios se auto-julgarão depois. Então aquela perseguição terrível, comprometidos, aquele povo de Roma, comprometidos com eles. É preso e levado diante de César. Mas seus mentores estavam ali com ele, auxiliando na sua defesa. Paulo diz várias vezes nesse julgamento que ele fora um deles, mas ele entendeu o chamado de Jesus. Quem sabe se eles também não teriam essa grande oportunidade, e isso fazia com que mais raiva ainda eles ficassem dele. Mais raiva ainda naquele terrível dia daquele julgamento. Então Paulo preso pela última vez naquele local. Preso no que eles chamavam aquelas prisões de catacumbas. Porque uma vez ali dentro você sairia morto ou morria ali dentro. Paulo definhou, emagreceu, porque a ração, a alimentação era o mínimo necessário. E as condições úmidas. Ele pede, inclusive, a Timóteo que vá buscar uma capa sua, porque ele morria de frio lá dentro da prisão. Olha o sofrimento desse homem. Mas não perdeu a fé em nenhum momento. Ele se via amparado ainda pelo plano espiritual. Ele via Jesus nos seus sonhos, a dizer para ele: mantenha a tua fé, logo você estará liberto. Então, ele começa a rever
que logo ele reencontraria de novo Estevão e Abigail, sua irmã, que fora sua noiva, que estava perto disso acontecer. Perto de acontecer. E ele então, naquela noite terrível, ele é arrancado da prisão à noite, para que não tivesse testemunhas, fora condenado, e saem com ele pela Via Ápia em Roma, levam num local soturno, o dia estava próximo de clarear. E a presença moral dele, sem reclamar de nada, o executor, o verdugo que iria decepar sua cabeça, se recusa a executar as ordens dos soldados. Mas Paulo então diz para ele: meu filho, cumpra a sua ordem. Não há nada contra você entre eu e você. Cumpra a sua ordem. Ele incentiva o próprio verdugo a executá-lo. Olha a grandeza desse homem. Olha a grandeza. Não pensou em um minuto em fugir. Algumas pessoas que o acompanharam, que viram sendo levado por ali, foram atrás, chorando copiosamente, pedindo clemência. Mas não adiantou. Não adiantou. Sua cabeça então é decepada naquele local. E ali encerra essa aventura de Paulo de Tarso na Terra, essa reencarnação bendita, em que ele, e se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos no Ocidente o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Foi o homem que propagou o Evangelho através do cristianismo naquele tempo, incentivou os evangelizadores, Tiago, Lucas, Mateus, João, a escrever o que eles sabiam de Jesus. Aqueles que tiveram contato, menos o Marcos, que tiveram contato com ele, escrevessem aquelas verdades para incentivar o povo. Mas ele se submeteu a Nero, que era um lunático. Inclusive ele matou a sua mãe, Agripina. Mas cumpriu o seu objetivo. É dele essa frase, esse parágrafo que eu vou ler aqui, para mim não perder uma palavra na essência do que ele quis dizer. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, juiz mais justo, me dará naquele dia. Agora a consolação para nós. E não somente a mim, mas a todos que tiveram esperança e esperado com amor a sua aparição. É de se emocionar com essa figura grandiosa de Paulo de Tarso. É de se emocionar. Então, nós devemos, sempre que pudermos, pedir a figura de Paulo de Tarso, que trabalha com Jesus no plano espiritual, porque ele cumpriu uma etapa de quando ele era juiz e depois julgado, várias ações e reações, vamos dizer assim, dessa lei fantástica, ele cumpriu na Terra. Então ele é um mártir para nós, um mártir. E nós estaremos sempre falando de Paulo de Tarso quando estivermos falando do Evangelho de Jesus, pois ele faz parte do Evangelho de Jesus. Muito bem. Encerramos então, Betão, número 9. Vamos te enviar daqui a pouquinho essa aula.
E estaremos juntos, se Deus quiser, depois dessa pandemia, não é? Lá na Colmeia, em São José, com essa turma maravilhosa. Muita paz a todos, então. Jesus os abençoe e estejamos unidos em preces todos os dias às 9 da noite, no Evangelho da Casa da Prece, orando por todos aqueles que estão necessitados de ajuda. Muita paz, muita luz nos corações de todos e até a próxima, se Deus quiser. Que alegria, Hélio! Você fala que eu sou 9 porque você é 10, né? Que delícia de aula que você nos proporcionou na noite de hoje. E não vejo a hora de dezembro chegar para que a gente possa se abraçar fisicamente, porque virtualmente a gente vem se falando, né? Agradeço a sua colaboração na nossa aula para a 27ª turma. E como a gente vem sempre fazendo nos nossos encerramentos, que possamos agora fechar os nossos olhos físicos e agradecer e pedir à nossa Mãe Santíssima que coloque seu manto azul sagrado sobre todos nós, que abençoe o nosso irmão Hélio, que disponibilizou o seu tempo a dividir conosco o seu conhecimento. Que possamos passar por esse momento o mais breve possível, com muita fé, paz e determinação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus.